Bom dia. Bom, essa atividade de ciências, né, são as últimas que a gente está fazendo, mas tem algumas dificuldades aí e eu vou orientar vocês com relação a algumas não são necessárias, tá? Mas vão ficar atento então. Bom, a gente estava falando com relação à alimentação, certo? A importância que tem a alimentação, os problemas que a gente pode ter pela falta ou pelo uso inadequado da alimentação, não é isso? Então aqui a gente tem três imagens, né? Numa primeira aqui que mostra alguns alimentos espalhados pelo chão. Aqui alguém jogando comida no lixo. Aqui também alguém jogando alimento no lixo. E aí pergunta, né? Qual que é o grave problema que a gente tem que envolve os alimentos? Então, que grave problema que é esse que a gente está observando aqui? É o desperdício de alimentos, né? Então, esse desperdício é que é o problema. Depois aqui, ó, após escrever qual que é o problema, que você já falou que é o desperdício, pesquise mais sobre o assunto e responda. Em qual etapa que tem maior desperdício? Na produção, na manipulação, na distribuição, né? Ou seja, quando está transportando esses alimentos, ou quando está fazendo a comercialização, ou no consumo na casa das pessoas e nos restaurantes. Então, isso aqui seria para vocês, né, fazerem uma pesquisa, mas, né, eu vou auxiliar aqui porque eu sei que para muitos é difícil essa questão de fazer a pesquisa aí. Então, quando a gente pesquisa, a gente descobre que é o seguinte: 10% dos alimentos se perdem na colheita, 50% se perde no processamento e no transporte, tá? E que 30%, né, dessas perdas que acontecem é na comercialização, 10% nos comércios e na casa dos consumidores e nos serviços de alimentação. Então, o que a gente percebe? Né? Que o grande problema, né, o grande desperdício, a maioria dele ocorre quando? Ocorre no processamento e no transporte. Tá? Ou seja, desde que o produto sai lá da lavoura, tá? Até que ele chega, né, para a gente poder consumir. Então, quer dizer, na hora de processar, tem uma perda grande e na hora de transportar também. Então, a maior perda ocorre no processamento e no transporte, tá? Em sua opinião, o que poderia ser feito para evitar o desperdício de alimentos? Aqui é a sua opinião, né? O que é que você verifica a respeito? O que você pensa a respeito? Né? Eu penso que, né, para que a gente pudesse evitar o desperdício de alimentos, a gente pode fazer o quê? A gente pode cozinhar estritamente aquilo, né, que a gente vai comer, né, não fazer quantidades muito grandes, né, comprar a quantidade necessária, porque às vezes você compra uma grande quantidade de verdura, por exemplo, que vai se perder, vai jogar fora, né? Distribuir aquilo que não vai ser utilizado para você, para que outras pessoas possam utilizar, né? Isso tudo vai evitar o desperdício. E no caso, né, do transporte, por exemplo, as pessoas podem transportar de uma forma, né, mais segura, que evite isso aí, tá? Então aí a sua opinião você registra, tá bom? Agora aqui na seguinte perguntou aqui, ó, observe as fotografias, né? Então a gente tem aqui na primeira aqui uma bela paisagem com água, né, muito verde, uma água aparentemente limpa. Aqui do lado a gente tem uma plantação, né, na ilustração 2, e na ilustração 3 a gente tem a imagem, né, de um céu bastante limpo e puro aqui. Então, como a gente não pode conversar com os colegas, né, que aqui está pedindo para conversar, pergunta o seguinte, ó, o que vocês entendem por recursos naturais? O que é recurso natural? Nós já falamos a respeito disso. Né? Recursos naturais são aqueles recursos que são oferecidos pela natureza, né? Diretamente dela. Né? Não são recursos que você precisa transformar, que você precisa fazer algo. Então, esses são recursos naturais. E esses recursos naturais que a gente tem, o que a gente tem aí de recursos naturais? A gente tem, quando a gente vê a madeira, né? A gente tem recursos naturais, a água, igual aqui em cima a gente tem a água, né? A gente tem aqui as plantas, que são recursos naturais, aqui também as plantas são recursos naturais, aqui o ar, né, é um recurso natural. Então, é aquilo que é oferecido pela natureza. Descreva os recursos naturais que você observa em cada fotografia. Então, de acordo com cada fotografia que você está verificando aí, você vai descrever que recursos naturais que você observa na primeira fotografia. Né? Isso aqui, se não couber aqui, você pode fazer no seu próprio caderno.
Na primeira fotografia, o que a gente observa lá na primeira fotografia? A gente observa o que? A água, né? A gente observa plantas, não é isso? A gente observa na segunda fotografia, eu vou resumir, tá? Para poder caber aqui. Na segunda fotografia, a gente observa o quê? Vamos voltar lá na segunda fotografia. A gente está observando o solo, né? Porque tem plantas ali, mas a gente está observando o solo, que é um recurso natural. E na terceira fotografia, a gente observa o quê? Na terceira fotografia, a gente observa o ar, que também é um recurso natural. De que forma que o ser humano poderia aproveitar os elementos da natureza apresentados na fotografia? Então, de que forma que você pode aproveitar a água, por exemplo, né, para beber, para tomar banho, as plantas para se alimentar, o solo para plantar, o ar para respirar, né? Então é isso que você vai explicar nessa terceira aqui. Na sequência, nós temos o seguinte: pediu para a gente voltar, né, lá nas imagens que mostra a construção da hidrelétrica Itaipu Binacional, lá no capítulo 10. Das fotografias apresentadas, você vai selecionar duas, tá? Então, olha o que você vai fazer. Eu vou só explicar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai voltar lá nas fotografias, tá? Que está mostrando a construção da hidrelétrica, tá bom? Lá no capítulo 10. Voltou lá, você vai escolher duas fotografias, tá? Que estão chamando a sua atenção nesse caso aí. Que fotografias que chamaram a sua atenção enquanto falou da construção da hidrelétrica, tá? Quais que chamaram a sua atenção? Aí você vai registrar o que foi que chamou a sua atenção, né? Na construção da hidrelétrica, tá? Você registra a primeira escolha, qual foi a fotografia que você registrou como primeira escolha, qual foi a fotografia que você registrou como segunda escolha, tá? Aí depois, lá na fotografia G, né, que vai estar na página 181, tem alguma coisa que chama a sua atenção? Se não tem, tudo bem, mas mesmo assim você tem que responder aqui, ó, por que você imagina que para gerar energia elétrica a usina é construída dessa forma? Então, o que a gente vai fazer para responder isso aqui? Nós vamos voltar lá na página 180, tá? Vocês vão ter que voltar. Quando você voltar na página 180, você vai ter as imagens. A, B, C, na 180. Aí, indo para 181, você vai ter as outras imagens, certo? Lá na 181 você tem D, E, F e G. Você vai escolher duas. Escolheu essas duas que você quer aqui, você vai colocar lá, né? Eu escolhi a A, que está mostrando isso, isso, isso. Escolhi a B, que está mostrando isso, isso, isso. Você que vai ver lá o que é que você vai escolher, tá bom? Aí você vai na 181 e vai olhar a G, tá? A G está aqui, certo? Então lá na G, perguntou o que para você lá sobre ela? O que é, né, que você observou, você achou alguma coisa que chamou sua atenção? Tem algo que chamou sua atenção aí na hora que você estava fazendo a observação? Tudo bem. Se não tiver nada, aí agora vem aqui a pergunta que você vai ter que responder, tá? Como que você imagina, né, que para gerar, por que tem que ser construída dessa forma que está aqui? Né? Por que você acha? Isso é sua opinião, tá bom? Então, observou isso aqui, aí você vai responder lá onde a gente estava, tá? Que era na página 206. Isso é para responder a 206. E na número 4, essa aqui é a sua opinião. Agora, na número 4, descreva como que é a construção de uma usina hidrelétrica. Então, você voltou lá, viu as imagens, então agora você vai descrever aqui como é que é feita a construção de uma usina hidrelétrica. Então, primeiro, o que é que se faz? Número 1, né? Escolha do melhor local, certo? É a primeira coisa que se faz para construir uma usina hidrelétrica, certinho? Então, depois que fez isso aí, vai fazer o quê? Vai construir um canal, não é? Então, vai construção do canal. Que canal que é esse? É o canal que vai fazer o quê? Esse canal vai fazer o quê? Ele vai desviar o rio. Então, o canal de desvio do rio. Não é isso? Então, fez isso aí. Depois vai fazer o quê? Terceiro, a construção da barragem. Construção da barragem. Depois vai se encher o reservatório, né? Certinho?
então encheu o reservatório, aí já tem água suficiente para mover as turbinas que vai produzir a energia elétrica, certo? Então são esses os passos. Lembrando de novo, tá? Quando você voltar aqui, isso aqui é sua opinião, né? E lembrando que aqui você vai escolher duas imagens e explicar aqui isso, né? Escolhi a A por quê? Ou, por exemplo, escolhi a B, por que que você escolheu? Então é sua opinião. Lembra, gente, opinião a gente explica, tá? A gente não coloca só escolhi a A. Uai, mas por que que foi a A que você escolheu? Você está pedindo aqui, ó, explique sua escolha, correto? Estando pronto, vocês me encaminham, por favor.